Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui para fazer uma exposição do livro de Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7. Antes, porém, a gente precisa entender um pouco desse contexto, né? Então, olha bem, Isaías ele profetizou mais ou menos do ano 740 até o ano 681 a.C. Outra coisa também é que ele profetizou no tempo de 4 reis. No caso, Uzias, né? Jotão, Acais e o rei Ezequias. Provavelmente o texto aí, capítulo 9 de Isaías, está no contexto do rei Acais. E ele reinou entre 732 até 716. É isso daí. Basicamente, esse é um contexto, né? É um contexto muito difícil para Israel. Israel caíra, né, em 722, diante do Império Assírio, do grande império e cruel Império Assírio, e aí a parte do norte ficou conhecida como os moradores, né, ficaram conhecidos como os samaritanos, né, que terá uma vida, né, de inimizade com os judeus, e isso será inimizade praticamente para sempre, né? Isaías ele profetiza nesse contexto muito difícil para Israel do Norte e também complicado para Judá, tá? Todos nós sabemos que a partir de 931 a.C., o reino que era unido foi dividido, né? Então foi criado Israel do Norte com 10 tribos e Israel, no caso Judá, né, o sul, com 2 tribos, tá? Certo? Bom, o texto diz assim, Isaías, então, 9, do 1 até o 7. Vamos ler versículo por versículo. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade ou escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Muito bom, vamos tentar entender isso aí. Esse primeiro versículo aqui fala da região tão conhecida no tempo de Jesus, de Galileia, né? Essa região aqui, no caso, onde ficavam as tribos de Zebulon e Naftali, era uma região desprezível, insignificante. As tribos, na verdade, essas tribos, né, elas foram, de certa forma, insignificantes, elas não foram tão importantes assim, né? Importantes, no caso, se destacavam, no norte, no caso, era a tribo de Efraim, e no sul era a tribo de Judá, mas as 2 tribos aí mencionadas não tinham destaque, eram insignificantes. E depois, então, que Samaria caiu, no caso, o reino do norte caiu, que haverá, na verdade, uma mistura muito grande de povos ali, né? Como as pessoas sabem, né? Os povos de outros reinos, né? Outras nações dentro do Império Assírio, foram colocados dentro de Israel do Norte. E muitos israelitas, né, foram para outras nações. Então ficou uma mistura ali que o pessoal depois começou a chamar ali de samaritanos e tal. Então era um lugar de muitos gentios. E essa é a ideia aqui, quando coloca aqui Galileia dos gentios, né, bem conhecida no tempo de Cristo, né? Então, mas aqui o texto mesmo diz, é uma
uma terra obscura, uma terra que vivia no anonimato, né, sem muita importância, insignificante. Aqui mesmo diz o profeta, né, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, né? Essa terra ela foi desprezível, o texto mesmo diz. Então, como eu disse, insignificante. Mas essa terra iria mudar, essa situação iria mudar completamente. E aí no verso 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha bem, imaginemos então, né, essa terra, né, que muito conhecida no tempo de Jesus ali como o contexto da Galileia, né, e aí tem o mar da Galileia, aquele contexto todo ali, né, aquelas terras ali, elas eram terras insignificantes, até que, no caso, a sorte dela vai mudar, a região vai mudar. Por isso que aqui diz, né, um povo que andava em trevas viu grande luz. Mas qual a luz que esse povo viu? Qual a luz? Né? O profeta está falando aqui, como eu disse, lá 700 e alguma coisa antes de Cristo, a visão dele, a visão do profeta, né? A revelação que Deus deu a ele é que essa terra iria ver uma grande luz, uma grande luz. A terra estava nas trevas, digamos assim, né? E aí ela ia ver uma grande luz, como o texto diz, porque o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, no caso, pode-se dizer aqui que eles iriam ver a vida, né? Resplandeceu-lhe luz, né? Ou a luz, quer dizer, resplandeceu-lhe a luz. Eles iriam ver a luz, a vida. E quem é essa luz? E quem é essa vida? Quem iria dar vida ao povo que morava ali? Exatamente Jesus Cristo. Nós sabemos que o ministério de Jesus, e é isso que o profeta está já antevendo, nós sabemos que Jesus iria chegar naquela região da Galileia e que iria viver ali por muito tempo, e o ministério dele seria desenvolvido exatamente naquela região. E aí que o povo, é isso que o profeta está dizendo, o povo vai ver a grande luz, né? A luz, claro, o Messias, né? Ramachias, como os judeus falam, né? O Ramachia iria chegar e iria então trazer grande luz àquele povo ali, né? Daquela região. É isso que o texto está falando claramente. E depois no verso 3 tem uma expressão aqui, então, no caso, são várias colocações que vão jogando luz ao texto e explicando aquilo que acontecerá lá no tempo de Jesus Cristo. E aqui diz: tens multiplicado este povo. Primeira partezinha do verso 3, tens multiplicado este povo, porque realmente houve uma multiplicação do povo que morava na região da Galileia. Por quê? Porque naquela região da Galileia, muitos gentios morariam ali. Jesus, quando ele, não foi à toa, lógico, né? Quando ele morou na região da Galileia e desenvolveu grande parte do seu ministério ali, não foi à toa. Jesus, ele trabalhava com os judeus, mas ele também, volta e meia, mantinha contatos, né? Mantinha contato com o pessoal que morava ali, muitos gentios, e também da vizinhança também, tá? Era um ponto estratégico para o Filho de Deus viver e desenvolver o seu ministério, tá?
Claro que é isso que Isaías está colocando e é isso, lógico, que Deus está idealizando, né, para o seu filho, para o Messias. Então, tens multiplicado este povo. Depois diz, a alegria lhe aumentaste. Exatamente. Olha, se Jesus chegou, se o Cristo chegou também com ele a luz e, lógico, a alegria, né? Sem Jesus não há alegria. Então, Jesus chegou e ele trouxe o quê? Alegria, né? Alegria, aquele povo que vivia nas trevas, que estava ali à sombra da morte, essas expressões que foram usadas, tá? No verso 12, por exemplo. Então, alegraram-se, e aí ele continua falando, né? A alegria lhe aumentasse, alegrem-se eles diante de ti. Olha bem, alegrem-se eles diante de ti. Diante de ti quem? Diante, claro, né? De Deus, de Cristo, Salvador, né? Então, alegre-se eles diante de ti, ou seja, os povos que habitavam naquela região. Como se alegram na ceifa. Como se alegram na ceifa, semelhantemente como vocês ficam felizes quando vocês estão colhendo. O sentido simples do texto é esse daqui. E como exultam quando repartem os despojos. Quando tem uma guerra, todo mundo sabe, né, que aquilo que está no campo de batalha ali, os objetos, né, os bens do exército inimigo, passa para aquele que é o vencedor. E aqui está mostrando o campo de batalha e o vencedor ali, no caso, fica todo feliz, alegre e tal, por causa, e fica jubiloso, né? Porque ele agora tem os ganhos da batalha, né? Os ganhos da batalha, que são os bens, que são os objetos, aquilo que é conquistado, né? Que é o ganho da batalha mesmo, né? Porque quem vence leva, né? A vantagem nisso daí. Então, o profeta está dizendo o quê? Que alegrem-se eles diante de ti, como que no tempo da colheita e como na vitória no campo de batalha. Basicamente é isso que ele está dizendo aí no verso 3, tá bom? O interessante é que sobre a questão da região da Galileia, o interessante é fazer uma referência aqui com Mateus capítulo 4, né? Mateus capítulo 4, tem verso 12, tem uma expressão aqui que está de acordo com Isaías lá que nós lemos, né? Diz assim, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, onde realmente Jesus muitas vezes desenvolveu o seu ministério. E deixando Nazaré, quer dizer, grande parte, né, da sua atuação ministerial, do seu ministério, né, foi realmente ali, naquela região, como os textos dizem, né? E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, vizinha ali, né, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, né, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Exatamente, Mateus cita o profeta Isaías, o texto que nós estamos lendo, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Entendeu? Viu como que a referência é muito importante, mostrando claramente, né, aquilo que o profeta profetizara estava acontecendo ali na vida de Jesus Cristo, exatamente porque ele foi desenvolver seu ministério na região ali da Galileia. A palavra de Deus estava se cumprindo, né? É isso daí. Diz aqui o 17, eu li, aqui estou, o 4 de Mateus, o 16, agora o 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus.
Viu? É isso daí, o povo viu uma grande luz, tomou a alegria tomou conta do coração do povo, porque viu realmente ali o Cristo, o Filho de Deus, né? É isso daí. Bom, continuando aí essa desenvolvimento do texto, o verso 4 vai mostrar, continuando na ideia do campo de batalha que o profeta está traçando, o verso 4 vai seguir nessa lógica aí, tá? Nesse raciocínio do profeta. Bom, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Quer dizer, Jesus, o Cristo, o Messias, quebrou o jugo. O jugo, a gente pode imaginar a escravidão, né? O domínio do inimigo, né? Essa região, por exemplo, da Galileia, ela foi dominada pelo Império Assírio, mas ela já tinha sido dominada ou tinha sido oprimida antes por vários povos, né? Mas ela passou a ser dominada pelo Império Assírio, e depois do Império Assírio segue-se, né, os domínios, por exemplo, o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império grego, depois o Império romano, agora, claro, no tempo de Jesus Cristo. Então, esse Messias, o Cristo, iria quebrar o jugo da escravidão. Tá? Claro que aqui está o foco, a escravidão espiritual, né? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Então esse jugo foi quebrado. Tá? Esse peso, uma linguagem assim que alguns colocam, né, algumas expressões, por exemplo, aquela canga, né, que coloca sobre o pescoço e os animais, e no caso até mesmo muitos escravos carregavam esse tipo de canga, né, esse tipo de peso no seu pescoço, de jugo no seu pescoço. Aquilo foi tirado, foi quebrado. Jesus quebrou isso, iria quebrar isso. Claro, na vida de todos que crescem em Cristo, né? Então, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros. Outra coisa também, né? Eles eram castigados, né? Duramente, severamente. Isso também iria acabar, essa vara do castigo, né? Essa vara da crueldade, né? Da opressão, ela iria acabar, tá? Outra expressão também aqui que o profeta usa isso tudo no verso 4, o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Olha bem, então aqui diz, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro. Cetro é sinal claro de autoridade. Então, a vara e o cetro, isso tudo seria tirado, isso tudo seria destruído, seria quebrado, né? O cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Aí a gente vai lá, percebe-se que o profeta, ele vai lá no futuro, ele, através de uma revelação de Deus, mas ao mesmo tempo o profeta volta lá no tempo dos juízes e ele lembra do tempo de Gideão, quando Gideão, com 300 homens, venceu os midianitas. Então, é isso que ele está dizendo, trazendo à tona. Ele vai ao futuro, volta também do passado e mostra a grande vitória, né? o grande triunfo do Cristo, do Messias. Então, colocando aqui, aquele jugo seria quebrado, a vara também, né, seria retirada dos ombros, né, que feria, né, que açoitava, isso também seria tirado. E o cetro também do opressor, ou seja, a autoridade do opressor, né, alguém sentado, imaginemos, num trono com autoridade, isso também seria tirado. Jesus iria assumir a autoridade, né, o domínio, né, o controle, o governo, certo? Basicamente é isso que ele está dizendo aqui. O verso 5 diz assim, e continuando na cena da batalha, né?
Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Servirão de pasto ao fogo, pode ser, serão combustível para o fogo. Quer dizer, as vestes servirão como combustível ao fogo, né? Basicamente essa ideia, né? Ou para o fogo, né? Essa ideia. Então, voltando aqui no 5, só para a gente frisar um pouquinho mais, porque toda bota, né? A gente imagina a bota é alguém andando lá no campo de batalha e tal, e ali sujando a bota, né? Com o sangue ali, com os corpos, os cadáveres, né? Que ficam muitas vezes destroçados, né? Retalhados, esquartejados ali. Então imaginemos essa situação ali, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, né? No tumulto da batalha ali, é uma loucura, né? Logicamente, né? E toda veste revolvida em sangue serão o quê? Queimadas. Então a guerra vai acabar, a batalha vai acabar, porque vai chegar o vencedor é Cristo, tá? O Messias, o Filho de Deus, ele vai chegar. Então é diferente, né? Muda tudo. Por isso que a luz chegou, né? A vida chegou, a alegria chegou, né? Porque essas coisas todas são quebradas, né? O jugo será quebrado, a vara será tirada, né? E porque vai estar ali aquele que realmente é o Todo-Poderoso, né? O Senhor, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, certo? Então esse verso 5 tem essa ideia. A batalha acabou, chegou o vencedor, e para uma conquista final, para um reinado realmente final, como o título mesmo diz, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem. Agora, o 6 agora de Isaías, tá? Não sei se aqueles que podem acompanhar, acompanhem, por favor, tá? Acompanhando o texto e lendo para nós entendermos, né? Porque o importante da mensagem, e claro que da exposição, é entendermos o que a Bíblia está falando. O verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Tem uns que separam, né? Alguns textos que separam Maravilhoso e Conselheiro, mas é junto mesmo, tá? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Muito bem. Olha bem, porque um menino nos nasceu. É claro, todo mundo sabe quem é esse menino, né? Quem é esse menino? Até porque o subtítulo, o título, aliás, do capítulo 9, fala do nascimento e o reino do princípio da paz, tá? Então, é claro que esse menino, todo mundo sabe que é Jesus Cristo. Porque um menino nos nasceu, nascerá, todo mundo sabe, em Belém, né? Um filho se nos deu. O governo, e aí vem a questão do governo dele. Por que o reino das trevas, o povo que vivia na escuridão, ele vai ver a luz, né? O povo que vivia triste, morrendo, vai ver a alegria, vai ver a vida, né? Porque, é claro, esse povo estava o quê? Sendo oprimido, né? Estava ali sendo massacrado, ferido. Então Jesus, né, o Cristo, vai arrancar, vai tirar esse poder, vai tirar o trono, né, o cetro da mão do inimigo, e ele vai assumir o controle, vai assumir o governo. Essa é a ideia, claro, aqui de governo, né? O governo que está sobre os seus ombros, tá vendo? O que diz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo que está sobre os seus ombros. Os seus ombros. Governo, no caso, na responsabilidade, na autoridade de Jesus Cristo, Filho de Deus, certo? E aí ele continua, né?
e o seu nome será. E os títulos, né, possíveis aí, colocados, né, que são bem assim, lidos, né, bem falados, né, as pessoas gostam de mencionar esse texto, né, porque realmente ele é muito bonito, né. Ele diz, maravilhoso conselheiro. Resumindo, em Jesus Cristo reside toda a sabedoria, toda a sabedoria, toda. Então, não há problema que ele não resolva, né? Não há problema que ele não dê a solução. É claro que isso aqui não significa jamais que esse maravilhoso conselheiro vai concordar com tudo que eu falo, ou concordar com tudo que alguém fala. Não, a questão não é essa aqui. A questão é realmente alguém que é hábito, que tem sapiência, que tem sabedoria, no caso, o próprio Deus, né? Então, maravilhoso conselheiro, Deus forte, El Gibor, ou Gibor, a expressão do hebraico seria mais aqui, né? No som de que, né? El Gibor, né? Gibor, Deus forte, Deus forte. E também diz aqui, Pai da eternidade. Então aí a paternidade, né? Ele assume a paternidade, o governo, o reinado, né? Ele assume, ele é o Deus forte, é a fortaleza, né? E também é o Pai da eternidade, né? Pai da eternidade assume também a paternidade de todos aqueles que se aproximam dele, né? É claro que o texto aqui também, ele vai apontar não só para a primeira vinda de Cristo, que acontecerá, como eu já disse, a partir de Isaías, lá 700 e pouco, mas também para o tempo da segunda vinda dele, né? Por causa da volta dele ao mundo. Esses textos vão apontar para isso também. A gente vai para um reino milenar de Cristo também. Então, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz aqui no hebraico é muito simples, né? É Shalom. Mas Shalom, alguns pensam que Shalom é simplesmente paz, né? Paz ou ausência de guerra e tal. Até que tem muitas pessoas que elas ficam desejando a paz para o seu irmão, e às vezes não entende a profundidade disso. A pessoa fala assim, a paz do Senhor, é bacana, é legal falar a paz do Senhor, mas é importante saber também o sentido. Então, Shalom no hebraico é muito mais do que simplesmente paz, né? Como nós estamos acostumados, talvez, no nosso português. Tem a ver com plena felicidade, com prosperidade, com saúde. Então, quando um judeu deseja para outro, né, Shalom, ele está desejando tudo de bom, né, a plena felicidade para o seu irmão, né, para o seu ali, né, irmão, no nosso caso, irmão em Cristo. Quando eu falo a paz do Senhor, eu estou desejando tudo de bom para ele, plena felicidade. Isso tem a ver o quê? Com prosperidade, né? Tem a ver com saúde, tem a ver com felicidade, né? É isso daí. Muitos não entendem isso, não é? E às vezes falam assim por falar, né? Quase que mecanicamente, sem realmente aquele desejo. Quem deseja Shalom, fala assim, Shalom, Shalom, meu irmão. Quem deseja Shalom, ele realmente não pode ser egoísta, né? Porque ele está desejando realmente tudo de bom para o outro, né? Toda a prosperidade, resumindo, né? Eu gosto de dizer, plena felicidade, tá bom? É isso daí. No verso 7, aqui diz assim, para que se aumente o seu governo, né? Todos esses atributos, né? Do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim, uma paz sem fim, um Shalom sem fim, uma paz sem fim, uma paz que nunca se acabará. A única pessoa que pode dar uma paz que nunca acabará, uma paz sem fim, é só Jesus Cristo, porque ninguém mais pode fazer isso. Os governos não podem fazer isso, pelo contrário, às vezes o governo, eles perturbam, eles tiram a paz, eles não dão a paz, né?
vivemos em tempos de crise, né? E às vezes a gente vê que a gente tem uma intranquilidade muito grande, né? E Jesus não, Jesus é o Shalom, né? É a paz, é o príncipe da paz, e ele traz aquela tranquilidade, aquela paz aos nossos corações, ao coração de todo aquele que se aproxima dele, né? Lembre que nós estávamos debaixo de um opressor, de um inimigo terrível, de um inimigo cruel que nos escravizava, né? Esse inimigo nos escravizava, né? Colocava o jugo sobre nós, né? O peso da culpa, do pecado sobre nós, e Jesus tirou. Nós vivíamos, ainda que aparentemente alegres, mas nós vivíamos tristes, né? E a sensação de morte. Jesus foi e deu vida, né? Nos deu vida, né? Nos deu paz, nos deu alegria verdadeira, genuína. E a paz para sempre, né? Para sempre. Não é uma paz momentânea, não. É uma paz para sempre, como também não é uma alegria momentânea, né? Alegria para sempre, a vida eterna e tal. Então, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Claro, lógico, o Messias é do trono de Davi. E tinha que se cumprir nas Escrituras realmente o reinado, né, davídico, né, da linhagem de Davi. E exatamente Jesus Cristo, né, o Messias, ele iria reinar para sempre, e o reinado de Davi iria o quê? Ser perpétuo, né? No caso, perpétuo para sempre, né? Ele reinará para sempre. Então Jesus reinará para sempre. Ele reinará para sempre na vida dos seus servos e servas, né? Aqueles que creram em Jesus Cristo, que vão deixar as trevas e vão encontrar a luz, né? Aqueles que já encontraram, né? E aqueles que ainda irão encontrar a luz, que alguns ainda não encontraram, falta ainda esse trabalho terminar, digamos assim, dos escolhidos de Deus. Mas muitos já encontraram a luz, viviam nas trevas e agora viviam no reino das trevas e agora estão no reino da luz, sob o comando, né, debaixo do comando de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, e esse texto vai apontar para isso, vai reinar aqui na terra, né? A Bíblia diz isso claramente, haverá o reino dele e todas as pessoas perceberão o rei de justiça. Vamos ver o texto mais um pouquinho aqui, verso 7. Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, tá? Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O reino de Cristo será um reino de juízo, de julgamento, mas um reino de justiça. Nós vivemos aí num contexto político, né, lamentavelmente, de injustiça muitas vezes, né? Injustiça, corrupção, e esse reino não. Esse reino, o reino de Cristo, ele vai ser um reino de retidão, tá? De fazer a coisa certa, no tempo certo, no lugar certo, porque alguém vai ocupar essa posição que era ocupada pelo inimigo, né? Então o inimigo, será destronado. A vara que oprimia, né, que castigava, que feria, o jugo, né, que oprimia, que escravizava do inimigo, vai cair por terra. E então o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinará. E ele trará, como eu já disse, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, uma paz para sempre, né? O reino davídico, o reino do Messias, o reino do Filho de Deus, do Cristo Filho de Deus, ungido de Deus, né? Então é isso daí. Então, para que se aumente o seu governo, venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante
o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, para sempre. E é claro que o texto aqui fala da segunda vinda de Cristo, né? Claro, do reinado milenar de Cristo, aponta para isso. Jesus começa a reinar em nossos corações, ou seja, no coração daquele que crê em Cristo, desde quando realmente ele faz a sua decisão, né? Desde quando o eleito de Deus, né, é revelado ao eleito de Deus, né? Deus fala aos seus servos, né? E ele então tem esse encontro com Jesus Cristo. Então Jesus começa a reinar no coração desse povo, né? No caso a igreja de Cristo, né? Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Ele começa a reinar. Então o inimigo não tem mais governo, não tem mais autoridade, não tem o seu cetro, não tem sua vara, não tem o seu jugo. Porque, claro, Jesus veio exatamente para fazer isso, né? Por isso que ele disse: vinde a mim todos, né, que estáis oprimidos e sobrecarregados, para tirar realmente esse jugo do maligno, né? A escravidão, né, do pecado e nos libertar completamente, né? E nos levar para um reino de alegria, para um reino de paz, uma paz sem fim, uma alegria sem fim, e ele reinará para todo sempre. Amém? É isso daí. Esse texto então aponta para isso. O zelo do Senhor dos Exércitos é para isso. Ou seja, Deus vai zelar para que realmente tudo isso aconteça, e acontecerá, né? Ele veio, chegou à terra, ele trouxe paz à região da Galileia, a verdadeira alegria para a região da Galileia, e as pessoas viram uma luz ali, eles estavam em trevas, e isso simbolizando, né, mostra o que realmente acontece na vida daquele que crê em Jesus Cristo, né? Como ele chegou na região da Galileia, uma região insignificante, aparentemente desprezível, de repente passou a ser realmente uma região afamada, porque ali andou o Messias, o Filho de Deus. E assim também, nossa vida era triste, era insignificante, era desprezível, mas Jesus entrou na nossa vida, ele trouxe luz, paz para sempre, e nós pertencemos a Ele, e somos dele, e nós viveremos e reinaremos com Ele para todos sempre no reinado de Cristo, né? O ungido de Deus, né? O Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Espero que o texto tenha ajudado. Se ajudou, compartilhe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Um grande abraço, em nome de Jesus.